Calorosas saudações, e se não tencionam culpar o vosso filho pelos vossos erros, metam like neste vídeo e subscrevam o canal. Já Marcelo Rebelo de Sousa, como não meteu like no vídeo e subscreveu o canal, tentou lixar o filho nos comentários que fez e praticamente, indiretamente, até estou a ser simpático, culpabilizar totalmente aquilo que foi o ato político do caso das gêmeas luso-brasileiras. Portanto, após o like e a subscrição da vossa parte, vamos lá ver Marcelo quase, eu até dizer quase, enfim, a culpabilizar o filho pelo que aconteceu. Vamos ver. O filho de Marcelo Rebelo de Sousa e o caso das gêmeas eram temas inevitáveis na habitual visita ao Barreiro na véspera de Natal. No meio de beijos e selfies, o presidente nunca usou a palavra filho, mas não fugiu ao tema que nos últimos dias teve desenvolvimentos. Depois de semanas a dizer que não se lembrava de nada, Lacerda Salles, o antigo secretário de Estado da Saúde, confirmou há dias que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa lhe pediu uma reunião para falar sobre o tratamento das gêmeas. Só um à parte, lembrem-se que Marcelo Rebelo de Sousa nunca se referiu, segundo esta peça de reportagem, Marcelo nunca se referiu ao Dr. Nuno Rebelo de Sousa, seu filho, como sendo seu filho, não é? Mas, como vocês sabem, o vosso amigo aqui ainda é um jovem, não é? E ainda não tem problemas de Alzheimer. Portanto, no final, vamos ver um segmento noticioso que é muito interessante, no sentido em que Marcelo Rebelo de Sousa menciona Nuno Rebelo de Sousa como sendo seu filho. Marcelo é um malandro. Quem organizou, quem fez esse encontro, essa audiência, essa conversa, fê-lo porque não conseguiu chegar onde queria por outro caminho, que era através do Presidente e da Presidência da República. O Presidente da República coloca todas as responsabilidades do lado do filho. Epá, desculpem lá, eu acho isto inacreditável. É que nós já sabíamos a história da Vichy Soase, do Paulo Portas, enfim, se calhar a malta que é jovem há mais tempo certamente se lembrará, em que basicamente o Paulo Portas, para a malta mais jovem que não se recorda, tinha um jornal, história muito simples, tinha um jornal e o Marcelo de vez em quando dava-lhe informações. Ao que um dia, por causa de uma sopa, o Paulo Portas veio a saber que era tudo mentira e, portanto, muitas das informações que tinha obtido através do Marcelo também eram tudo uma ganda peta. Portanto, mais uma vez, Marcelo Rebelo de Sousa é tão maquiavélico no sentido maquiavélico da palavra, citando mesmo Nicolau Maquiavel, que é preciso talvez até culpar o próprio filho para se escapar politicamente. É que a questão é, se a culpa fosse toda só do próprio filho, que não é, era uma coisa. Mas no caso, Marcelo também tem culpas no cartório, porque sabia perfeitamente tudo o que aconteceu e do procedimento todo, não só com o filho, mas com São Bento e com Lacerda Salles e Marta Temido. Portanto, eu acho isto incrível. Não só ele se tenta safar a ele, como tenta safar o governo e Marta Temido e Lacerda Salles. Tenho muita pena não ter sabido há 4 anos e tal, porque era nessa altura que eu devia ter sabido, não nesta altura, não é? Mas isso diz respeito às relações pessoais e é evidente que pessoalmente retiro as conclusões de não ter sido dito o que devia ter sido dito, o que me permitia intervir para que não tivesse acontecido o que aconteceu. Eu acho, a volta que Marcelo dá, e eu volto a dizer, hoje saiu uma sondagem, ou ontem, em que dizia que a maior parte dos portugueses concordava com a demissão de Marcelo Rebelo de Sousa. Fiquei surpreendido, porque essa é a minha opinião desde o início, por uma questão meramente lógica. Se o primeiro-ministro, ainda, António Costa, se demitiu por ser suspeito de prática de corrupção e prevaricação, por essa mesma lógica, Marcelo Rebelo de Sousa tem que se demitir porque neste momento é suspeito de tráfico de influências. Portanto, se a suspeita de indícios criminais é suficiente para a admissão de um primeiro-ministro, então muito mais facilmente é suficiente para a admissão de um presidente da República. É simplesmente ser lógico e coerente com os órgãos de soberania. Tarde, noite, no Barreiro, a caminho da Ginginha, Marcelo voltou ao assunto. A reunião do filho com o secretário de Estado foi uma má notícia. Descobrir... Ele quer é isto. Aí está. Estas duas senhoras agora não só aparecem na reportagem da TVI, como no meu canal. Bom, um grande beijinho para elas e esperemos que o Marcelo também não lhes coloque culpa no cartório por causa da situação das gêmeas luso-brasileiras. Agora é o filho, qualquer dia a gente não sabe. Agora, 4 anos e tal depois, o que devia ter sabido antes foi uma desilusão. Quem verdadeiramente era questionado era o Presidente da República. Era o nome do Presidente da República que de uma forma ou de outra era utilizado, porque há formas de utilização
não é apenas dizer, olha, o Presidente mandou isto, o Presidente fez isto ou deixou de fazer, é deixar dúvidas sobre se aquela diligência tem a cobertura do Presidente ou não deve. Bom, a verdade é que, mesmo não tendo a cobertura, tinha, como é que eu ia dizer, direto ou indiretamente tinha o conhecimento. Porque a verdade é que todos os e-mails que chegam a São Bento, no caso não era para a responsabilidade do Presidente da República, mas têm um remetente. E além do mais, a própria mãe das gêmeas veio a público dizer que tinha um contacto muito próximo com o filho do Presidente da República. Filho esse que tinha enviado um e-mail para o Presidente da República, para o seu pai, em que o Presidente da República posteriormente assume, ele próprio, que recebeu esse e-mail, mas estava na caixa do spam. Enfim, eu por acaso mandei os parabéns ao professor Marcelo, ao seu Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, que ele fez anos dia 13 de dezembro, mas ele não me respondeu. O e-mail deve ter ido parar ao spam. Bom, vamos continuar. Nuno Rebelo de Sousa vive no Brasil e chegou há dias a Lisboa. Uma situação pessoal muito desagradável, como imaginam, muito desagradável. Ainda por cima na pior altura do ano para ter situações pessoais desagradáveis. Vai passar o Natal em família? É o Natal. Ora, aí está. Perguntas que importam. Não o facto do Sistema Nacional de Saúde, ou o Serviço Nacional de Saúde, no caso, predispor vantagens a cidadãs, que no caso nem sequer são cidadãs nacionais, passando à frente daqueles que são cidadãos nacionais e tinham prioridade para o recebimento do medicamento mais caro do mundo. O que importa saber é se Marcelo Rebelo de Sousa vai passar o Natal com o filho e se vai haver aquele clima tenso quando Marcelo Rebelo de Sousa disser: pá, ó Nuno, filhote, podes passar o azeite ao pai, este bacalhau está um bocado seco. Bom, enfim. E depois o filho pode dizer: pá, desculpa pai, não te ouvi, a tua voz foi parar ao spam. Pode acontecer, quem sabe, não é? Questionado várias vezes, Marcelo nunca revelou se vai passar o Natal com o filho. Francamente, E pronto, agora lembram-se quando ao início o senhor da reportagem disse: Marcelo, nunca, nesta reportagem, e é verdade, nunca, ou neste segmento onde ele foi ao Barreiro, nunca mencionou, porque quis sempre separar a questão de pai e filho com a questão da presidência, e o filho do presidente quis separar sempre as duas coisas, certo? Não se esqueceram disso. Agora vamos ver este segmento final, porque eu adoro. Para quê pedir à justiça ou à comunicação social para desmentir políticos quando eles próprios se desmentem a eles? Fantástico. não me lembro. Uma coisa é certa, chegou a Belém e chegou à Casa Civil sem ser enviada por mim. Um mês mais tarde, Agora reparem bem nisto. com a polémica cada vez mais quente, Marcelo foi pesquisar e concluiu o contrário. Afinal, o caso chegou-lhe através do filho e o Presidente da República encaminhou para a Casa Civil. Portanto, recordem-se bem, muito importante a reter, Marcelo Rebelo de Sousa nunca mencionou Nuno Rebelo de Sousa como sendo seu filho e tentou sempre afastar ao máximo o caso de ligação familiar. Mas sempre, é inequívoco, indubitável. Doutor Nuno Rebelo de Sousa, meu filho. Bolas, raios, não é? Fantástico. Grande Marcelo. É que isto é uma facilitação de trabalho de investigação para a minha parte, muito mais fácil. Portanto, eu agradeço imenso ao professor Marcelo. Boa noite, Ken. Enfim, boa noite. Mas enfim, agradeço imenso. Facilita imenso o trabalho e quero também agradecer já a execução deste vídeo. Sem si, nada seria possível. Um abraço para si e para a família. Me enviou um mail em que dizia que um grupo de amigos da família das duas crianças gêmeas se tinha reunido e estava a tentar a todo o trânsito que elas fossem tratadas em Portugal. E portanto acaba aqui. Eu honestamente, como é que eu hei de dizer isto? Por um lado, eu até, não quero soar mal, mas eu até tenho um bocado de pena do filho do Marcelo. Porque quando nós ouvimos aqui na peça de reportagem em que o Marcelo passa as responsabilidades todas para o filho, quando na verdade ele não tem todas as responsabilidades, o pai também as tem, não sei até que ponto é que estamos a ser os mais exemplares, não só como presidentes da República, mas até como homens, não é? Ou pais. Mas enfim, isso não me diz respeito. Bom, já agora, sigam-me nas redes sociais, ok? Estão aqui os arrobas, é igual nos dois. Metam like no vídeo, subscrevam o canal e acima de tudo cultivem-se e até à próxima.